nós nos propusemos a dar continuidade à segunda parte da aula sobre perispírito e assim começarmos a falar das propriedades do perispírito, né? Aqui estão todas elas elencadas. Nós vamos falar uma a uma e apenas relembrando que na aula passada nós vimos a origem do perispírito, a sua constituição, vimos como o espírito consegue agregar, aglutinar partículas de fluido cósmico universal transformadas para obter o seu perispírito. A gente lembra, né, daquela experiência com o ímã e com a limalha de ferro. Então, o ímã seria um campo de vibração, um campo de energia representando aí o espírito, e a limalha de ferro seria a matéria fluídica, os fluidos espirituais que vão constituir o perispírito e que acabam se agregando de uma forma arrumada, de uma forma ordenada ao redor dos polos do ímã. E assim também nós vimos que em cada mundo a constituição do fluido cósmico universal transformado nesse mundo é diferente. Então os espíritos, quando encarnam ou se transferem por missão para os diferentes mundos, eles sofrem uma mudança na constituição do seu perispírito, adquirindo então o seu perispírito as características do fluido cósmico de cada mundo, tá? E agora, então, a gente vai ver um pouco das propriedades, começando pela propriedade da unicidade. Unicidade, como a gente vai ver aqui, ela tem a relação com a característica de cada perispírito, de cada pessoa ser único. Então, o meu perispírito não é igual ao perispírito de qualquer um de vocês. Se o perispírito, vejam, é fruto da agregação de fluido cósmico modificado ao redor de um foco de inteligência, que é sempre individual, que é sempre única, né? Não existe um espírito igual ao outro, conclui-se que cada perispírito também é único. Como se fosse uma impressão digital, por exemplo, né? Ele tem uma característica própria, porque ele é uma aglutinação de matéria ao redor de um foco de inteligência que é uma individualidade na criação divina, que somos cada um de nós espíritos com as nossas particularidades. Por isso ele é único, né? Por isso ele é próprio, por isso ele é específico para cada espírito. Perenidade, quer dizer, é algo que não é destrutível, né? Segundo Gabriel Delany, a alma se encontra unida à substância perispirítica que coisa nenhuma pode destruir. Então, o espírito, seja na condição de encarnado ou de desencarnado, ele estará sempre ligado ao perispírito. Mesmo os espíritos imensamente evoluídos, onde esse perispírito é absolutamente sutil, quase como se não existisse, porém, ele ainda assim existe. Plasticidade. Essa é uma propriedade interessante. O perispírito é o espelho da mente. Molda-se conforme o pensamento e age sobre ele. Essa capacidade do pensamento agir sobre os fluidos e modificá-los é chamada ideoplastia, né? É uma propriedade que os fluidos têm, ou plasticidade, se assemelham essas duas expressões. E qual a importância da gente saber isso? É que quando no mundo espiritual, um espírito ele tem uma determinada postura mental, ele tem determinados pensamentos, determinadas emoções,
aquilo se impregna no seu perispírito, de maneira que o perispírito se modifica. Se ele se sente uma pessoa doentada, se ele se sente, às vezes ele fala na mediúnica que ele sente-se um maltrapilho, que ele se sente um mendigo. Às vezes ele tem essa aparência mesmo no mundo espiritual, porque o perispírito ele vai sofrendo a influência da mente e vai adquirindo as características, como está aqui, né? O espelho da mente, as características de como a pessoa se sente, né? Se ela se sente adoecida, se ela se lembra da doença que ela tinha aqui na Terra e considera que ela ainda está doente no mundo espiritual, o perispírito vai assumir as características daquela doença que ela julga possuir. Às vezes, o espírito era cego, por exemplo, e ele desencarna e ele tem aquilo cristalizado na sua mente como uma fixação pelo tempo que ele não enxergou aqui na Terra. E pode se sentir ou acreditar que esteja cego no mundo espiritual. Com isso, ele não consegue enxergar. Mas não é que ele tem algum problema no perispírito, mas ele acaba imprimindo ao perispírito aquela sua condição, que é uma condição mais mental, é mais uma lembrança do que qualquer outra coisa. Da mesma forma, se por um desejo qualquer, o espírito, dependendo da habilidade que ele tem para fazer isso, do conhecimento, e eventualmente até da evolução, ele pode modificar a sua aparência para se apresentar com uma determinada aparência para um encarnado, por exemplo, para um médium encarnado. Vamos supor que eu seja um espírito desencarnado que tenha tido várias encarnações e me apresente com uma determinada aparência. Mas aqui na Terra me conhecem com uma outra aparência, de quando eu fui famoso, ou quando eu fui um escritor famoso aqui. Então, se eu quiser me apresentar para algum médium e que ele me reconheça como aquele escritor famoso que foi uma das minhas encarnações, eu posso, através das lembranças, através de um trabalho mental, adquirir a aparência de quando eu fui encarnado como aquela criatura bem conhecida e assim me apresentar para um médium. Mas isso não significa que esse espírito tem exatamente esta aparência natural no mundo espiritual. Vou dar um exemplo para vocês, palpável. O espírito Essa de Queiroz não tem exatamente no mundo espiritual aquela aparência do Essa de Queiroz que a gente vê nas fotos, que a gente vê nos livros, né, como escritor português. Porém, quando ele deseja aparecer aos encarnados que têm mediunidade com as características de Essa de Queiroz, ele assim o faz. Tá? Também nos dizem que o próprio Bezerra de Menezes não tem exatamente aquela aparência de Bezerra de Menezes que a gente vê nas fotos, que a gente vê nas ilustrações, nas pinturas. Porém, quando ele pretende se apresentar como Bezerra de Menezes, é daquela forma que ele se apresenta, com aquela barba branca, com aquele aspecto assim bem típico de Bezerra de Menezes, tá? E assim por diante. Então, se a gente desencarna com uma certa idade, às vezes adoecido, enfraquecido, com aparência adoentada, mas era o corpo que estava doente. Assim que a gente se readapta ao mundo espiritual, a gente se sente bem, a gente se sente feliz, a gente se sente muito mais jovem do que a gente era quando a gente desencarnou aqui na Terra, nós talvez tenhamos uma aparência parecida com a que nós tínhamos aqui na Terra, porém rejuvenescida, né? Saudável, diferente daqueles nossos últimos dias aqui na Terra. Porque o perispírito é o espelho da mente. E por aí vai, né? Se a pessoa se vê com um aspecto um pouco diferente daquele que é o seu corpo físico atualmente, e é assim que ela gostaria de estar,
e às vezes até tenta fazer umas modificações aí no corpo físico para ficar mais parecido com o que ela gostaria de ser, a tendência é que no mundo espiritual ela seja daquela forma, como ela gostaria de ser, como ela se imagina, como ela se sente intimamente, né? Então é por isso que é bem interessante isso, né? O perispírito é o espelho da mente. Apenas uma informação sobre densidade, a gente não tem como comprovar isso, mas sendo o perispírito matéria, né? Ele tem alguma densidade. Então, o perispírito é matéria, porém matéria de natureza quintessenciada. E sendo assim, ele tem alguma densidade, porque ele tem uma massa, ele tem um volume, né? E a densidade é a relação da massa pelo volume de uma substância material qualquer. Então, digamos assim, ele tem algum peso, mesmo que a gente não consiga detectar pelos nossos instrumentos aqui na Terra. Luminosidade. O perispírito tem luz? Ele expressa uma luminosidade que está na relação direta da evolução do espírito. Então vejam, quanto mais evoluído o espírito, mais viva e intensa é a luz irradiada do perispírito. Por isso que se diz normalmente que os espíritos evoluídos são espíritos de luz, porque os médiuns que veem esses espíritos, eles o veem irradiando uma viva e intensa luz, né? Via de regra, os espíritos bastante evoluídos eles irradiam uma luz viva e intensa. Por outro lado, os espíritos que ainda são inferiores, que não têm muita evolução, os seus perispíritos têm uma aparência sem luz, uma aparência opaca, né? Às vezes escura mesmo, isso é narrado por André Luiz. Quando a gente lê aquele livro Voltei, do irmão Jacó, que era o Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele foi recebido no mundo espiritual quando desencarnou por outros espíritos, por baluartes, por espíritos que foram destacados, né, na história do espiritismo aqui no Brasil. Foi recebido por Bezerra de Menezes, por outros que também exerceram algum papel na estrutura da doutrina espírita aqui no Brasil. E ele conta que para as mãos luminosas que se estendiam para cumprimentá-lo, ele estendia a mão sem luz. E isso causou uma vergonha nele, porque ele era palestrante, foi presidente da Federação Espírita, mas ele não tinha luz espiritual. E isso acaba sendo revelado no mundo espiritual. Aqui não, né? A pessoa pode fazer um marketing pessoal, pode tentar aparentar determinadas coisas e às vezes enganar um pouquinho, né? Fulano olha e fala, olha fulano, é uma pessoa tão boa, né? Parece que a pessoa é cheia de virtudes. Mas no mundo espiritual não dá para enganar, porque ou o nosso perispírito irradia viva e intensa luz, ou ele é fosco, ou ele é apagado, ou ele é escurinho. Isso revela a natureza íntima de cada um de nós. A evolução do espírito desencarnado, ela fica estampada no perispírito. Quer dizer, se ele não tiver nenhuma luz, é que ele está aí, né, engatinhando, tentando evoluir. Não adianta no mundo espiritual, isso é tão bom, né? A gente tentar parecer aquilo que a gente não é, porque a gente não consegue. Então, se a gente não tem luz, a gente vai aparecer sem luz. O perispírito, ele demonstra, ele estampa imediatamente as nossas emoções. Por exemplo, se a gente ficar irritado, se a gente ficar irado, o nosso perispírito muda de características, muda, perde um pouco a luminosidade, muda um pouco de coloração.
E, então não adianta, se alguém às vezes olha para ele e fala, Cláudia, você tá brava? Você ficou com raiva de alguma coisa? Fala, não, não fiquei, né? Mas se eu tiver desencarnado, o meu perispírito vai estar vermelho, por exemplo, né? Ou vai estar perto disso, se eu tiver com muita raiva de alguma coisa que aconteceu. Então não adianta falar, não fiquei. E o meu perispírito está com uma cor estranha, né? Ele perdeu a luz, se é que eu tenho a luz, e etc, etc. Então, diria que a gente passa algumas vergonhas até, dependendo de como a gente é, no mundo espiritual, porque é o mundo da verdade. Tem algumas coisas muito interessantes com relação ao perispírito. No perispírito também acontece um fenômeno, que isso não estaria incluído aqui em luminosidade, mas vou colocar, chamado fotografia do pensamento. Às vezes eu estou olhando para alguém, estou pensando alguma coisa, e aquilo pode se desenhar, pode aparecer estampado aqui na altura da minha cabeça, ou próximo à minha fronte, ou no meu perispírito. Isso está lá em A Gênese. Às vezes a gente não executa um gesto, mas a gente pensa em fazer. Então a gente executa fluidicamente um gesto. E aquilo fica estampado no nosso corpo perispiritual de maneira que quem olha pode perceber. Vamos supor que eu quis dar um tapa numa pessoa. Fiquei irritada, fiquei nervosa, fiquei contrariada, tive vontade de dar um tapa, mas não dei, né? Porque é uma pessoa educada, etc e tal. Mas aquela imagem, aquela cena de eu dando um tapa na pessoa pode ser construída fluidicamente e aparecer no meu perispírito. Aí eu vou passar uma vergonha tremenda, né? Então, o espírito, no mundo espiritual, ele vai tendo que aprender, mais do que nunca, a, a controlar também os seus pensamentos. Claro, os espíritos interessados em progredir e tudo mais, né? Tem aqueles que não estão se importando com nada e pouco se importa com tudo isso. Então vejam que interessante, né? O perispírito ele exterioriza as nossas características mais íntimas, né? Desde a aparência, a luminosidade, tudo isso vai dando uma ideia muito clara para o espírito que nos vê de quem somos nós, né? Então os espíritos desencarnados se reconhecem muito facilmente com relação ao seu mundo íntimo, porque ele fica muito estampado no perispírito. Vejam aqui, né? Falando da luminosidade, quando se retratam através de pinturas e de ilustrações, obras de arte, espíritos de uma grande elevação, como Jesus, sempre se coloca algum brilho, alguma luz, ou na altura da cabeça, ou de uma forma geral. Isso é mais ou menos intuitivo de todas as pessoas, né? Identificar os espíritos superiores como formas luminosas. Vejam, essa gravura tão bonita, Jesus fazendo uma cura, e ao redor de sua cabeça como se fosse uma auréola, uma coroa luminosa que representa a evolução desse espírito, né? Mesmo que talvez quem pintou, quem fez a ilustração não tinha tanta clareza em relação a isso, mas sempre a gente vai ver alguma coisa de luminoso quando se pretende retratar artisticamente um espírito de grande evolução. Vejam aqui a figura, a cena, né, da transfiguração no Tabor, onde Jesus também aparece revestido de intensa luz, né, dando toda a caracterização da plena evolução de Jesus nesse momento da transfiguração. Ponderabilidade. Ponderabilidade é a capacidade de ser percebido ou não o fluido pelos nossos sentidos físicos. Então, é impossível perceber o perispírito pelos nossos sentidos físicos, porque, como nós sabemos, é um corpo fluídico e os fluidos espirituais escapam às nossas percepções. Nós estudamos, né, que ele é derivado do fluido cósmico universal
E o fluido cósmico universal se apresenta em duas condições: imponderabilidade, ou estado normal primitivo, e nas suas transformações ainda sutis, como o caso do perispírito, ele se apresenta numa condição de imponderabilidade. Aqui. E no outro oposto, na situação de ponderabilidade, quando esse fluido cósmico universal sofreu transformações, agregações, adensamento, se tornando uma matéria tangível. E aí nós temos, por exemplo, o corpo físico, que é perceptível, que pode ser medido, pesado, sentido, tocado, né? E no outro extremo, nós temos o perispírito, que não pode ser percebido pelos nossos sentidos físicos. Uma outra propriedade é a visibilidade. Bom, acabei de dizer, né, que o perispírito não pode ser percebido pelos nossos sentidos físicos. Portanto, quando a gente vai falar de visibilidade, fica óbvio que o perispírito ele é invisível aos olhos físicos. Porque é fluido, né? Aí aquele exemplo que a gente já deu. Mas e quando um médium enxerga um espírito? Então, se o médium olhar para um canto do quarto e a pessoa for médium, às vezes nem sabe, e ver alguém que está meio assim, mal definido, ou ver um vulto, se não for nenhuma imagem, se não for nenhuma porta entreaberta, nada assim explicável, pode ser um espírito, e a visão que se tem é mais ou menos assim, às vezes com mais detalhe, às vezes com menos detalhe, às vezes você vê uma silhueta, às vezes você vê perfeitamente o rosto, às vezes você vê perfeitamente a vestimenta, às vezes você vê dos pés, da cabeça aos pés, às vezes você não vê da cintura para baixo. Então, a forma como o médium vê é variável. Mas o que ele vê? Ele vê o perispírito unido a esse espírito, e não vê o espírito propriamente. Só que ele não vê com os olhos físicos, ele vê também com o seu perispírito. Então, é um perispírito vendo o outro. Por isso que é possível a percepção mediúnica, a vidência, num médium que possua essa capacidade. Então, se você tem um espírito no canto da sala e 4 pessoas na mesma sala, um é médium, os outros não, pode ser que só o médium enxergue aquele espírito, os outros não, certo? É o que acontece às vezes com a criança, que por ser uma criança novinha, às vezes antes dos 7 anos de idade, ela é um pouco mais aberta às percepções do mundo espiritual, e isso com o tempo vai se ajustando. Então é comum a criança ver espíritos, ver amiguinhos, né, que ela fala que são amiguinhos invisíveis, às vezes dá nome, às vezes conversa com eles. Ela pode estar vendo de fato algum espírito. Isso, essas percepções mediúnicas na primeira infância, elas vão se dissipando. Se não for uma mediunidade que vá ser uma mediunidade na condição de adulto, essa percepção ela é transitória, ela vai ela vai regredindo. Conforme a criança cresce, ela acaba cessando. E também na terceira idade, né, nós temos uma certa mediunidade precoce nas crianças, as crianças são mais abertas às influências do mundo espiritual, e também as pessoas idosas têm alguma percepção do mundo espiritual que começa a se abrir, porque são os dois extremos da vida, né? A criança acabou de vir do mundo espiritual e o idoso está se encaminhando para lá, né? De alguma forma. Então, existe um fenômeno natural que é a pessoa com uma idade avançada, ela vai se tornando mais
sensível às influências do mundo espiritual e às vezes começa a ouvir, começa a ver coisas do mundo espiritual. É uma espécie de mediunidade que existe na primeira infância e que existe na terceira idade. Mas às vezes a pessoa não foi médium a vida inteira. Não é uma mediunidade presente, uma mediunidade estável, que foi médium, que trabalhou como médium. É uma condição da idade. Tangibilidade. Então, como nós já dissemos, né, ele é intangível, não se pode tocar, não pode ser percebido pelo tato. Então, se o médium vê um espírito ali no canto da sala, e ele for até lá e tentar tocar nesse espírito, a sua mão vai passar no espaço vazio, ele não vai sentir resistência nenhuma. Porque ele não pode perceber o perispírito pelo tato do corpo físico. Penetrabilidade. Lá em Obras Póstumas, a gente aprende que matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, os espíritos, dependendo do conhecimento que tem e da evolução que tem, eles podem transpor obstáculos materiais, que seriam obstáculos materiais para nós. Por exemplo, eles podem entrar num quarto de portas fechadas, né? Então, às vezes a gente está quietinho no nosso quarto ou em algum lugar, a gente está certo de que a gente está absolutamente sozinho, nem sempre, né? E quem é médium, às vezes pode ser que olhe para a janela, olhe para a porta do quarto e vê o espírito entrando assim, como se não existisse porta, atravessando a porta. Como nesses filmes, né, de ficção espiritual que a gente vê os seres atravessando os corpos compactos. Isso efetivamente se dá. Alguns espíritos não sabem fazer isso pela pouca evolução, pelo desconhecimento dessa possibilidade. Então, às vezes, para alguns, eles precisam que alguém abra a janela, ou que alguém abra a porta do quarto para ele entrar, tá? Mas, a rigor, todos eles podem fazer, porque o seu perispírito é matéria fluídica, que tem um outro arranjo espacial diferente da nossa matéria densa, e uma interpenetra a outra. Sensibilidade global. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos que o perispírito é o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações e, destruído o corpo, as sensações, se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Isso é uma coisa um pouquinho difícil da gente entender, porque a gente não tem essa experiência como encarnado. Se a gente quiser enxergar alguma coisa, a gente vira a cabeça, olha para lá e enxerga. O espírito desencarnado, ele tem essa possibilidade de uma visão ampla, ele não enxerga necessariamente por esse conduto, né, por esses olhos no perispírito, porque ele até tem olhos no perispírito, mas as sensações, elas são difusas. Como é que a gente pode explicar isso? É mais ou menos assim. Talvez todos vocês já tenham passado pela seguinte situação: você está sozinho numa sala, de repente você olha e sentiu que tinha alguém na sala, ou que tinha alguém te olhando. A gente não sabe explicar isso. A gente não enxergou, a gente não ouviu,
mas a gente se sentiu observado, a gente sentiu que tinha alguém. Então a gente olha e procura. É mais ou menos alguma coisa parecida com relação às percepções, né? Você capta difusamente pelo seu perispírito. Você não precisa virar a cabeça para enxergar que tem alguém junto de você, para perceber a presença de alguém. Assim como, se há uma dor, se há algum desconforto, ele não é tão localizado na cabeça, no abdômen, na coluna, é uma sensação mais ou menos difusa. Essa é a informação que a gente tem, teórica, que nos é trazida no Livro dos Espíritos. Tem um item lá sobre sensibilidade e percepções dos espíritos, onde esse assunto é imensamente desdobrado, mas é difícil da gente imaginar realmente como seja, a não ser quando a gente estiver lá, né? E a gente vai poder constatar isso. Como provavelmente a maioria de nós não está com muita pressa, então a gente fica assim com essa informação. E aí, quando a gente estiver lá e perceber isso acontecendo, falar, aquela aula do perispírito, da Cláudia, é isso aí que está acontecendo comigo, né? Eu estou percebendo difusamente as coisas. Então, digamos que para ouvir os sons, o espírito ele não precisa ouvir pelo ouvido exatamente. Ele ouve pelo perispírito. Embora, às vezes, ele tenha uma sensação que está ouvindo pelo ouvido, porque ele viveu muitas décadas ouvindo só por essa regiãozinha aqui. Mas ele capta o som pelo seu perispírito. Expansibilidade. Essa é uma propriedade também interessante, importante. E ela é importante para que haja comunicação mediúnica. Então, vamos lá ver. Essa propriedade está na base da exteriorização da sensibilidade mediúnica. Então, é mais ou menos assim. O espírito encarnado tem o seu corpo físico e tem o seu perispírito que, quando ele se concentra, quando ele faz uma prece, em algumas circunstâncias, ele tende a se expandir para além dos limites. Ele não está dentro do corpo físico, ele está unido molécula a molécula. Mas em situações em que você está concentrado, em situações específicas de transe, ocorre essa expansão do perispírito. Vejam essas linhas tracejadas ao redor dessa linha mais escura. E com essa expansão do perispírito, o encarnado, através do perispírito expandido, começa a receber com mais clareza as influências do mundo espiritual, começa a ter percepções, se ele é vidente, ele começa a enxergar, se ele é audiente, ele começa a ouvir, começa a perceber os pensamentos dos espíritos, se ele é médium, psicofônico, ele vai perceber o pensamento de um espírito comunicante que esteja próximo a ele, através dessa expansibilidade do seu perispírito, que entra em contato com os fluidos do mundo espiritual e por isso ele tem essa possibilidade mediúnica. Quanto maior essa expansibilidade do perispírito, isso é uma condição orgânica do encarnado, quanto mais expande, maiores as capacidades, as possibilidades mediúnicas do médium. Então, digamos que uma pessoa que diz, eu não tenho mediunidade nenhuma, ou todos temos algum grau de mediunidade, mas tem alguma percepção mínima, essa expansibilidade do perispírito, ela acontece muito pouco, tá? Por isso que ela não tem a percepção mediúnica. Isso é uma questão estrutural, é uma questão orgânica. Alguns encarnam com essa possibilidade e outros não. E é isso que vai dar a possibilidade mediúnica mais acentuada em uns do que em outros. Aqui, então, o médium concentrado, né, e um espectro ali atrás, uma figura meio acinzentada, que seria um espírito, finalmente se posiciona proximamente para se comunicar.
Então, esse médium, normalmente, ele se concentra, ele faz uma prece, coloca-se uma música suave, e ele entra num processo de transe que é dado pela concentração, e uma das características do transe é a expansão do perispírito, e ele vai captar as influências do espírito comunicante, que também isso se dá perispírito via perispírito. E o que é a aura, né? Porque às vezes as pessoas, quando a gente fala de expansibilidade do perispírito, dessas linhas que se expandem além do corpo físico, se um médium vidente olha para essa figura, para um encarnado com essa possibilidade, ele vai ver uma área luminosa ao redor, como se fosse um contorno por fora do contorno do corpo físico daquela pessoa encarnada. A isso, os esotéricos, os espiritualistas, não exatamente os espíritas, dão o nome de aura. Aura. Não é um termo que a gente tenha na doutrina espírita, mas é explicável da seguinte maneira: o perispírito não é confinado no corpo, como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele irradia-se exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende, como se fosse uma expansão, né? Como se fosse um vapor que se desprendesse do corpo. Quando no começo da aula passada nós mostramos as fotos Kirlian, as fotografias Kirlian, apenas como ilustração, seria alguma coisa parecida com aquilo, embora a gente saiba que hoje não mais se admite que a fotografia Kirlian faça uma fotografia de fato do perispírito ou da aura, né? Mas é um outro fenômeno físico que acontece ali. Mas, de qualquer forma, o fluido do qual se compõe o perispírito se irradia para um pouco além dos contornos do corpo físico e dá aí uma espécie de atmosfera fluídica que André Luiz chama de hálito mental, ou encontramos também nas obras básicas como atmosfera fluídica individual, que seria aquilo equivalente à aura dos esotéricos, tá bom? Então vejam, lá em A Gênese, o espírito encarnado conserva as qualidades que lhe são próprias. O seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu redor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então, essa mesma afirmação, né, a gente encontra na Revista Espírita, a gente encontra aqui na Gênese, que o perispírito ele não está dentro do corpo físico. O corpo físico não é exatamente um invólucro, né, que o perispírito esteja confinado dentro dele. Mas ele pode irradiar ao redor do corpo físico e fica ao redor dele como se fosse uma névoa, como se fosse uma área, às vezes luminosa, outras vezes não tão luminosa, como nessa figura aqui ilustrativa do lado direito, né? Onde você tem o limite do corpo físico e uma região de irradiação fluídica que circunscreve o corpo físico, né? Que fica ao redor, que é a nossa atmosfera fluídica. Cada um tem a sua. E esses fluidos, dependendo de como nós somos, eles têm uma característica. Então, há pessoas que têm essa atmosfera fluídica muito agradável, elas são aquelas pessoas carismáticas que às vezes a gente quer ficar ali próximo a elas, você não consegue definir o que é carisma, você não consegue definir certo bem-estar que algumas pessoas transmitem às outras, né? Todo mundo quer estar com elas, na companhia delas, etc. São pessoas de bons sentimentos, que já têm valores, que têm
coisas boas construídas dentro de si que exteriorizam isso através dessa atmosfera fluídica. Em oposição a isso, existem aquelas pessoas que a gente não consegue ficar muito na companhia delas. Não é pelo que ela diz, não é por nada que ela faça, mas a gente às vezes se sente um pouco incomodado, um pouco constrangido, um pouco... A gente não sabe explicar, mas eu tenho muito isso às vezes, tanto para um lado quanto para o outro, né? Talvez pela sensibilidade mediúnica. Tem pessoas que, nossa, eu adoro ficar perto, eu adoro conversar, se eu pudesse eu não sairia de perto. E outras que, infelizmente, a gente não vê a hora de se despedir, né? Fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer. Ah, mas você tem antipatia pela pessoa? Não, não tenho antipatia. Só às vezes não tenho tanta vontade de ficar, de prolongar a conversa, de ficar ali com ela. Talvez porque a gente perceba, a gente sinta e não existe uma atmosfera fluídica lá tão agradável, tão saudável como em outras pessoas, né? Isso é comum, isso é da natureza. E isso às vezes é muito marcante em relação a algumas pessoas, né? Tem uma ou outra pessoa da minha família que às vezes você vai fazer uma visita, né? A gente educadamente vai, mas sabe assim, você não tem aquela... Na presença da pessoa você fica meio constrangido, meio amarrado, meio perde, parece a espontaneidade, é tão esquisito e não é alguma coisa explicável, né? Ah, o que ela te fez? Você é antipática a ela? Não, apenas não me sinto muito bem, né? A gente tem isso, geralmente. A gente sente muito bem com algumas pessoas e não muito bem com outras. E às vezes o curioso é acontecer isso com gente que a gente nunca viu, né? Que a gente não conhece, não sabe o que pensa, nada. Você nunca viu aquela pessoa e estabelece-se uma simpatia, alguma coisa de bem-estar, e outras vezes um antagonismo. Então vejam, em obras póstumas também, em seu movimento de translação, cada um de nós leva consigo a sua atmosfera fluídica, como um caracol leva a sua concha. Bonita, né, essa colocação. Então essa atmosfera fluídica, ela nos acompanha. Às vezes, a atmosfera fluídica de algumas pessoas é tão boa que elas chegam a emanar fluidos curativos, curadores, né? Era o caso de Bezerra de Menezes, era o caso de Chico Xavier, né? Pessoas que, às vezes, depois do contato do Chico, estavam com uma dor de cabeça, saíam sem dor, estavam com algum problema físico, saíam sem aquele problema, aquele sintoma. Dizem, né, que a atmosfera fluídica do Chico, a dita aura do Chico Xavier, abrangia muitos e muitos metros. Quem teve a possibilidade de estar presente, frente a frente, no mesmo ambiente com ele, pôde perceber isso, né? O bem-estar que se sentia na presença de Chico. Claro que aí a gente tinha a atmosfera fluídica do Chico, e se a gente for pensar que naqueles ambientes onde o Chico estava, além disso, você tinha espíritos como Meimei, Irmã Sheila, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes. Aí então é que a gente imagina a beleza, né? A sensação fluídica maravilhosa que se formava no ambiente. Então, cada um leva... Interessante a gente saber disso. Cada um leva consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol leva a sua concha. Então, a gente vai levando e deixando as nossas marcas fluídicas, né? Por onde quer que a gente vá. Também o conhecimento do perispírito é interessante para a gente entender as doenças, ou pelo menos como ocorre a gênese das doenças psicossomáticas. Então, a gente tem aqui, olha, lá da Revista Espírita de 1867. O perispírito representa um papel importante no organismo e numa porção de afecções, né, de doenças
que se liga à fisiologia tanto quanto à psicologia. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma porção de fenômenos até agora incompreendidos por falta de conhecimento da lei que os rege. Então, o perispírito representa aí um papel importante numa porção de doenças que tem ligação entre as nossas emoções e a exteriorização de doenças ligadas às nossas emoções no corpo físico, que são as chamadas doenças psicossomáticas. Psico vem de mente, soma vem de corpo, né? Então, as doenças do corpo que têm origem na mente. Ou mais recentemente, essas doenças psicossomáticas recebem o nome de doenças somatoformes. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Que é aquilo que explica, por exemplo, por que quando eu fico muito ansiosa ou muito aflita, eu acabo tendo, ou me sentindo sobrecarregada, ou muito tensa com muitas coisas profissionais, muitas vezes, eu acabo tendo uma doença de pele, por exemplo, ou exacerbando uma doença de pele chamada psoríase, ou os eczemas que surgem, que eczema é uma alteração de pele não muito bem definida, né? Que muitas vezes, como se diz popularmente, tem fundo emocional. Ou, por exemplo, por que quando a pessoa tem determinado tipo de emoção, determinado tipo de tensão, ela tem infecção urinária de repetição. O outro, ao invés de ter infecção urinária, ele tem uma crise de asma. Todas essas são doenças ou que são causadas por emoções ou que são pioradas pelas nossas emoções em desequilíbrio. Ou porque que a pessoa, quando fica nervosa ou cronicamente tensa, ela tem uma gastrite, né? Que também está relacionada. Ou se ela não tem uma gastrite, ela tem uma colite ou uma retocolite, né? Que complica muito a vida das pessoas. Ou a famosa úlcera nervosa, né? Tinha um médico já desencarnado, uma vez ele fez um diagnóstico de gastrite em mim, e ele falava assim com sotaque carioca, eu falei, doutor, qual que é o diagnóstico? Gastrite nervosa, né? Tem as úlceras nervosas também, né? E uma série de doenças que às vezes se usa a expressão nervosa, né? Tal coisa nervosa, para relacionar com emoções, com conflitos. Conhecendo o perispírito e a característica do perispírito ser o laço que une a matéria ao espírito, a gente consegue entender que uma doença que surge nas nossas emoções causa uma desestruturação, uma marca, digamos assim, no perispírito. Digamos que quem primeiro adoece é o perispírito, e isso se perpetuando ali, esse problema emocional não se resolvendo, o perispírito vai transferindo aquela alteração para o corpo físico, porque lembram que a gente mostrou que eles são interconectados molécula a molécula, né? As moléculas fluídicas do perispírito com as moléculas físicas do nosso corpo. Então é como se o nosso corpo fosse um mata-borrão do perispírito. Ele vai absorvendo e vai estampando nele próprio as alterações que inicialmente se produzem no perispírito. É importante saber isso porque, da mesma forma que a gente produz doenças com a mente, a gente cura certas doenças com o equilíbrio da mente, com o equilíbrio das emoções. Da mesma maneira que a gente produziu uma desestruturação no corpo fluídico, que apareceu como uma doença física no corpo orgânico, nós podemos reestruturarmos-nos mentalmente. Com isso, nós reorganizamos a estrutura do perispírito e isso se transfere para o corpo como uma resolução daquela doença, ou daquele eczema, ou daquela gastrite, ou daquela colite,
ou daquela psoríase, ou seja lá de qual manifestação for, né? Bom, agora nós entraríamos nas funções do perispírito. Eu vou deixar para a semana que vem, então eu vou falar das funções, depois disso eu vou fazer um tira-dúvidas com vocês. Então, as funções, só vou mencioná-las. Temos a função instrumental, a função individualizadora, a função organizadora, que é bastante marcante a função organizadora no processo da reencarnação, e a função sustentadora, que é muito curiosa, que talvez muitos de nós nem tenham muito pensado nisso. Bom, agora então eu vou interromper aqui o compartilhamento e gostaria de deixar aberto para dúvidas, questões que existam eventualmente nessa primeira parte. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A Glória. Essa possibilidade de mudar a aparência depende do grau de evolução do espírito? Depende, de certa forma, do grau de evolução, viu, Glória? Depende do conhecimento que ele tem disso. Quando ele quer fazer esse movimento, essa transformação, de uma forma pensada, tá? Mas isso ocorre de uma forma, digamos assim, natural, automática, quando ele se sente. Ele não está querendo parecer nada, ele não está querendo fazer transformação nenhuma no seu perispírito. Mas ele se sente mais jovem, ele desencarnou com 70 anos, ele se sente com 30. Então ele vai se adaptando ao mundo espiritual, começa a fazer as suas atividades, começa a ter a sua vida, mas ele se sente jovem, ele se sente com 30, com 40, né? Bem mais jovem do que ele foi quando desencarnou. Naturalmente, seu perispírito vai mudando. Então, isso, nesse caso, não depende de evolução, não depende de conhecimento, é um fenômeno automático, natural. Mas, por exemplo, se eu sou um espírito, vamos pegar lá o Bezerra de Menezes, que ele queira aparecer para um médium vidente exatamente com aquela aparência de Bezerra de Menezes. Ele tem que promover alguma pequena mudança, porque a aparência dele no mundo espiritual não é exatamente aquela atualmente, dizem. Então aí, dada a sua evolução e o seu conhecimento que decorrente da evolução, ele tem como fazer isso, tá? Tranquilamente. E aí é uma modificação pensada, tá? Mas essas modificações, elas não dependem apenas da evolução. Elas dependem muito da habilidade para o espírito fazer isso. Por exemplo, espíritos obsessores também dominam esta técnica. Quando eles querem... Isso que eu queria perguntar. Quando eles querem... Eu já estou lendo pensamento, Diná. Quando eles querem, eles modificam a sua aparência por efeito da sua vontade. Existe um fenômeno chamado licantropia, que o espírito, geralmente o obsessor, ele pode adquirir uma aparência de animal, uma aparência de lobo, de monstro, de um ser meio assustador, para realmente assustar o encarnado, que às vezes tem evidência. E ele adquire aquela aparência voluntariamente, ele não tem aquela aparência no mundo espiritual, mas ele adquire momentaneamente aquela aparência. E aí o encarnado quase morre, né? Vai no psiquiatra, fala que tá vendo bicho, aquela coisa, né? Depois não dá certo, o remédio não resolve, esgota tudo, aí ele vai no centro espírita. Olha, até aqui eu vim, porque eu tô vendo seres estranhos e tal. E às vezes é uma coisa até boa, né? O espírito acha que tá fazendo um mal, às vezes indiretamente tá fazendo um bem. Eu conheço uma pessoa que um dia, ele tem uma certa mediunidade, e ele foi apagar a luz do quarto, ele bateu assim a mão no interruptor, no que ele olhou para o interruptor, ele viu uma mão peluda de um ser, sei lá. Ele levou um susto tão grande que ele foi até no centro espírita, fez um tratamento e resolveu um monte de coisinha que tinha, conheceu a doutrina espírita, que ajudou muito, né?
não se tornou espírita, mas às vezes você vê um espírito que quis pregar um susto ali, acabou indiretamente fazendo um bem. É claro que ele não queria fazer um bem, né? Então, Glória, resumindo, tem ligação com a evolução do espírito, mas tem muita ligação com a habilidade que o espírito tem para fazer aquilo, por ter aprendido aquela técnica, digamos assim, né? Ô, Cláudia, Oi, Diná. eu achei bonito no livro do Paulo Estevam, quando Paulo chega lá no mundo espiritual, né? Que ele, quando ele estava encarnado, ele estava velhinho, bem assim, debilitado. Aí, quando ele passa para o mundo espiritual, o Ananias recebe ele lá, que ele se olha e ele vê que ele está com a aparência jovem de uma pessoa de 30, né? E ele fica assim, assombrado. Ele fala, nossa, o que aconteceu comigo? Exemplo Né? Eu típico, né? achei, foi bonito aquilo, viu? E foi Muito quase bom. imediato, né? Porque, na Isso verdade, foi. quem leu Paulo Estevam, conhece a história do Paulo, ele não, eu não lembro qual que idade exatamente ele desencarnou, mas ele nunca teve aquela idade mentalmente, porque ele tinha uma disposição, ele tinha um espírito tão vibrante, né? Que devia ter, assim, no máximo uns 30 e poucos anos. É que o corpo, a partir de uma certa idade, já não podia acompanhar a cabeça de Paulo, né? Fazer tudo o que ele queria. Mas é, emocionalmente, mentalmente, ele era muito mais jovem, né? Então, ao desencarnar, naturalmente o perispírito já assume aquela aparência. Vamos ver aqui a Paula. Cláudia, o nosso pensamento, quando tem uma qualidade moral ruim, através do nosso perispírito, podemos atrair espíritos pouco desenvolvidos para junto de nós. Sim, aí não é nem através do perispírito, viu, Paula? É através de uma sintonia mental mesmo. Você se liga e acaba atraindo espíritos que são de um padrão compatível com o seu. São os nossos parceiros, né, de vida. Assim como a gente tem amigos aqui entre os encarnados, quem são os nossos amigos? As pessoas que têm tendências semelhantes às nossas, que gostam de coisas semelhantes. Você não consegue ser amigo de uma pessoa que torce para um time de futebol diferente do seu, que politicamente pensa diferente de você. Você gosta de música clássica, a pessoa gosta de pagode. Quer dizer, você não consegue ser amigo de uma pessoa que não tem identificação nenhuma com você. Quem são os seus amigos, geralmente? As pessoas com quem você se identifica, que você... Às vezes a identificação é profunda, desde as coisas mais comuns até questões morais mais profundas. Essas pessoas são os nossos amigos. Essas com as quais temos identificações profundas são amigos de uma vida toda, né? E espiritualmente é a mesma coisa. O apóstolo Paulo falava que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, por espíritos que ficam, de alguma forma, fazem parte da nossa convivência, não que estejam do nosso lado o tempo inteiro, mas eles são ligados a nós. Quem são esses espíritos? São espíritos com os quais nos identificamos também. E o que faz com que a gente se identifique uns com os outros? Os valores, as coisas que a gente gosta, né? Os interesses, de uma forma geral. Então, não é nem uma questão de perispírito e perispírito, é uma questão mesmo mental, vibratória, né? Então, nós atraímos também amigos ou parceiros, né? Ou companhias espirituais que mais ou menos se equivalem ao nosso padrão moral, ao nosso padrão evolutivo, tá? Tem gente que pensa no bem o dia todo, tem pensamentos elevados, é ser humano, não é santo ainda, mas está sempre procurando alguma coisa para ajudar aqui, para resolver ali. Tem muita gente assim, sabe, predisposta ao bem, que tem pensamentos, inclinações já boas,
Tem muita gente assim. E ela acaba atraindo para si esse tipo de espírito que a inspira, que a ajuda nesse tipo de tendência que ela tem. E tem gente que vibra no padrão da inveja, no padrão da maledicência, que fica procurando, às vezes, intriga para saber do outro ou para fazer contra o outro. Isso ainda tem. Qual é o tipo de espiritualidade que vai acompanhar esta pessoa? Espíritos dessa natureza, que até a inspiram nas intrigas que ela faz. Tem gente que inventa história, tem gente que faz fofoca, né? Esses espíritos ajudam a pessoa nesse trabalhinho infeliz, né? Então, tem gente de todo tipo, né? E essas companhias que acompanham vão na linha dos pensamentos, dos valores que elas têm. Orar e vigiar, procurar fazer o bem, etc. Ser otimista, solícito, fazer o leve trás é pura maldade. Exatamente. Os livros de André Luiz mostram muito isso. Tem um livro lá que me marcou, eu acho que é o livro Libertação. E tem um rapaz num bar, ele era jornalista, entre aspas, né? Ele escrevia para um tabloide. Tabloide é aquele jornaleco que muitas vezes ele não tem compromisso com a verdade, ele vai destruindo reputações, são as fake news, tá? Então o rapaz escrevia notas para um tabloide. E ele estava assim debruçado num bloco, escrevendo algumas coisas, tomando alguma bebida ali no balcão do bar. E existiam espíritos que o envolviam e o inspiravam, e ele tinha uma avalanche de ideias e que ele punha freneticamente no papel. Praticamente era uma psicografia. E aí o André Luiz fala, né, que ele está sendo inspirado e ele tem a ajuda daqueles comparsas que o inspiram com ideias mirabolantes para destruir a reputação das criaturas. Ele é um instrumento mediúnico de destruição, né? Um instrumento mediúnico do mal. Ele nem sabe disso. Ele nem sabe que existe mediunidade, que ele está recebendo esse tipo de influência, mas ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele tem responsabilidade por essa parceria que se estabelece ali, né? Vejam como viver é complexo, né? A gente vai assumindo responsabilidade, vai estabelecendo conexões, e viver é complexo, e ser espírita pode ser um abacaxi, entre aspas, porque a gente fica conhecendo tudo isso, né? Isso, abacaxi em que sentido? No bom sentido, tá? Porque nos dá um grau maior de responsabilidade para com a vida, né? A gente não pode mais se entregar a qualquer coisa, nem no campo mental, como se a gente não conhecesse nada, porque a gente conhece. Mesmo sem conhecer, a gente é responsabilizado pelo mal que a gente faz. Conhecendo, mais ainda, né? Então, a pessoa manda lá uma mensaginha no WhatsApp, então, você viu fulano, não sei o que aconteceu, fiquei sabendo, aí não conta, né? Dá aquela reticência e pá, deixa o outro pensar e a coisa já aumenta. Nossa, gente, como tem isso, né? E aí você pode ter uns espíritos que te inspiram a aumentar um pontinho ali no meio daquela história, botar uma pimentinha a mais. Tudo isso é responsabilidade, né? E às vezes a gente acaba destruindo mesmo as pessoas, a reputação das pessoas, sem nem saber se é verdade, se não é, mas a gente acha que é, né? Porque imagina, eu ouvi falar, e deve ser mesmo, porque ela tem um jeitinho assim, assado, e ó, o coitado é crucificado, né? Então, às vezes a gente está sendo médium, inspirado, sabe Deus por quem, né? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. Isso, a Paula fala que é uma escolha consciente. Passa a ser mais e mais consciente quanto mais conhecimento a gente tem, né? Essa é a questão. Mais alguma colocação?
É claro que vocês viram que aquelas propriedades do perispírito, viu, gente? Eu coloquei ali didaticamente tudo, mas uma tá ligada à outra, né? Não é uma coisa para a gente decorar, para a gente saber nomes, mas para a gente saber como algumas coisas se processam. Isso fica como um conhecimento geral na nossa mente, não exatamente tão compartimentalizado como eu coloquei ali. Pode falar, Deus. Quem pediu a palavra? É a Mariana que quer falar? Não. Ô, Cláudia, em relação à tangibilidade, a gente não vai conseguir tocar ou sentir um espírito ou um perispírito de um outro espírito, mas eles conseguem se fazer com que a gente os perceba em termos de toque? Eu falei que a gente não vai conseguir tocar assim, né? Se for com a mão, essa tua mão lá, e for querer tocar. Porém, essa tua mão tá junto com uma mão perispiritual. Então, através do perispírito, você pode sentir, e você, às vezes, se um espírito chega e bota a mão no seu ombro, você sente, tá? Mas não é o seu corpo que está detectando, é o seu perispírito. O tato, alguns médiuns sentem claramente o tato, tá? Ele sente um espírito passando a mão na cabeça, botando a mão no ombro, ele consegue ter essa percepção. Então, alguns médiuns sentem cheiro, que são fluidos também. Eles ouvem fluidicamente, né, através do perispírito. Eles veem através do perispírito. Eles podem sentir gosto através do perispírito, gosto do mundo espiritual, que ninguém mais está sentindo, ele está. E podem ter o tato, também pelo perispírito. Tá? Então pode acontecer de eu não ver ninguém, de eu não escutar ninguém, mas eu perceber uma presença e de repente sentir, por exemplo, como se fosse a sensação de alguém botando a mão no meu ombro, né? E eu vou identificar isso como sendo um espírito. Só que se eu for num médico, ele vai falar que eu tô louca, né? E vai me dar algum remedinho para parar de ouvir vozes, para parar de ter essas percepções consideradas alucinação. É curioso isso, porque às vezes você não está com problema psiquiátrico, você está bem, você está lúcido, você está orientado, você não está rasgando dinheiro, você não está fazendo nada esquisito, mas você tem essas percepções, né? Você ouve vozes. Se você for no psiquiatra falar que ele ouve vozes, falar que você ouve vozes, ele vai te dar algum diagnóstico, provavelmente, né? Ou vai te dar algum remedinho que cala as vozes. Mas se você for médium, você continua ouvindo. E não significa que necessariamente você tem um problema psiquiátrico. Agora, existem problemas psiquiátricos, vejam que interessante, que faz com que as pessoas ouçam vozes. E existem as duas coisas. A pessoa que tem um problema psiquiátrico tem uma mediunidade desequilibrada, ou até um obsessor ou obsessores, e as coisas se juntam, né? Por isso que não é simples. E às vezes a pessoa precisa das duas coisas, de uma ajuda espiritual, de um tratamento e de um tratamento psiquiátrico também. E outra coisa, eu vou só botar uma areinha aqui, depois o Vinícius resolve lá no curso dele, de Educação da Mediunidade, medicamentos psiquiátricos. Às vezes a pessoa está envolvida por um obsessor, ela tem uma mediunidade, ela está possuída, como se diz, né? Ela está subjugada por um espírito. Se você administrar um medicamento psiquiátrico, é como se fechasse aquela percepção mediúnica e ela volta a si. Assim como também existem drogas que abrem os portais da percepção mediúnica e a pessoa fica muito aberta para influências. Por isso que certas drogas, a pessoa tem efeito da droga, às vezes ainda
tem uma mediunidade ali, aí entra espírito pelo meio, a pessoa descompensa completamente, né? Então é preciso muito cuidado com tudo isso. Mas às vezes o médium tem uma mediunidade que está desequilibrada, ele está fazendo às vezes um tratamento espiritual e ele às vezes precisa, ele às vezes tem um problema também psiquiátrico e ele precisa de tratamento, ele precisa de medicamento. E quando ele está medicado, ele sente muito menos os espíritos por conta desse efeito. É como se alguns medicamentos psiquiátricos fechassem a percepção mediúnica. E isso é bom, porque ajuda a pessoa, né? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui no chat. Se eu já vivenciei essa experiência de toque, já. Na materialização, mas e na materialização? Aí sim é possível tocar? Sim. A Chádia pergunta se num processo de materialização, a materialização é uma situação onde o médium de efeitos físicos, é um médium específico, ele exala através dos poros, nariz, boca, ouvido, um fluido muito denso chamado ectoplasma, e esse ectoplasma vai ser utilizado pelo espírito que está ali, desejoso de se materializar. E numa materialização, não é uma vidência, é uma materialização, aí todos enxergam, todos podem palpar, todos podem conferir aquele espírito materializado, às vezes materializa, às vezes não é o espírito que se materializa, às vezes materializa uma flor, um objeto, tá? Aí é um fenômeno diferente que todos podem constatar no ambiente. É muito pouco frequente. A materialização já foi muito mais comum na época de Kardec, a própria época do Chico. Precisa de condições muito específicas para ocorrer. Não é assim, com luz acesa, de qualquer forma. É um rigor muito grande. Até as pessoas que vão ser admitidas numa reunião de materialização, não pode ser qualquer um, os espíritos fazem uma análise dos convidados. Tem todo um cuidado para se compor uma sessão de materialização, tá? Até também pelos riscos de fraude e tudo mais. O Chico Xavier fazia sessões de materialização quando ele começou sua mediunidade, e elas eram acompanhadas de atas, e o Chico assinava, os que estavam presentes assinavam, e depois aquilo foi atraindo muita atenção. Imagine, o Emmanuel se materializava, Meimei, irmã Sheila, e eram sessões de materialização que vinham acompanhadas também de curas, tinham um propósito. Mas existe um desgaste bastante grande do médium. E aí, depois de um curto tempo, o Emmanuel disse para o Chico que ele, a partir dali, deveria encerrar as sessões de materialização, porque ele iria começar a materializar ideias através dos livros. E isso teria muito mais utilidade, né? Então, hoje, praticamente, a gente não ouve mais falar de médiuns de materialização. Quando aparece, é muito pouco. A Rose aqui pergunta: Cláudia, em nosso lar, quando André Luiz chega no hospital, lhe é explicado que seu orgulho e egoísmo criaram doença que causou seu suicídio indireto. Tem algo a ver com o perispírito? Tem tudo a ver com o perispírito, né? Aquelas marcas, aquelas doenças mesmo, aquelas marcas de doenças que ele apresentava no perispírito, é aquilo que eu falei. Primeiro, a doença ela se estabelece no perispírito, seja ela qual for, o próprio câncer, por exemplo. Depois ela se transmite, digamos, para o corpo físico. Então, quando André Luiz desencarnou e ele foi examinado pelo Henrique de Luna, auxiliado pelo enfermeiro Lísias, lá no hospital, numa enfermaria de nosso lar, eles vão observando as marcas no perispírito, na região do intestino, ele tinha problemas, obstruções. Ele ainda trazia no perispírito as marcas que geraram as doenças físicas. E essas marcas, essas doenças, essas desestruturações na estrutura perispiritual,
ocorreram devido a posturas mentais dele. Ela falou egoísmo, eram atitudes mentais, orgulho, egoísmo, cólera. Ele vai elencando, a sua cólera causou tal coisa, que danificou, por exemplo, o fígado. Os seus excessos na área do sexo causaram tal coisa, que geraram uma outra doença. Então, ele vai localizando os problemas e vai apontando os desconcertos mentais, emocionais do André Luiz que geraram aquelas enfermidades. Olha que coisa, né? Então, tudo que ele trazia tinha origem no comportamento dele, na forma dele ser, e que tinham a ver com posturas emocionais e mentais, né? Ele era colérico, ele vai falando lá do egoísmo, e tem umas 4 ou 5 mazelas de comportamento que geraram problemas na estrutura perispiritual e depois no corpo físico. Aí a gente vai ouvindo aquilo e a gente vai botando as barbinhas de molho também, né? Porque a gente fala, nossa, eu preciso viver. Sabe aquela música do Roberto? É preciso saber viver? É preciso saber viver. Senão a gente vai antes, porque a gente cria doencinhas antes. E no caso lá do André Luiz, isso é muito chocante, quando a gente lê o livro pela primeira vez, ele foi considerado um suicida. E ele fala, gente, mas eu não fui suicida, eu lutei meses e meses contra um câncer intestinal, num leito de hospital. Porém, ele suicida no sentido de que ele gerou aquilo e ele poderia não ter ido tão cedo se ele tivesse tido uma postura um pouco diferente. Então, quer dizer, aquela é a história dele, mas a lição é para nós, né? Que a gente pode agravar doenças, criar doenças onde elas nem existam, pela maneira como a gente vive, pela aflição, pelo desespero, por a gente se entregar, às vezes, a certos destemperos, né? Ai, Cláudia, mas eu não sou santa, tem hora que eu perco a paciência. Claro que tem. Mas tem gente que perde todo dia, né? E vive naquele clima, assim, de descompensação. Isso tem um reflexo. Isso tem um reflexo claro no corpo físico, tá? O Emmanuel fala que viver nesse clima de desarmonia íntima é como se a gente desse marteladas nas engrenagens sutis da alma e que vão se exteriorizando no corpo físico. O corpo não aguenta, né? Um espírito tão agitado assim, digamos. Bom, gente, vão pensando, vão anotando. Semana que vem a gente vai falar das funções do perispírito, que são muito bonitas, é muito interessante essa parte. E aí a gente abre um tempo maior para perguntas, tá bom?